Jornada espiritual para 40 madrugadas. Tema geral: a importância do Espírito Santo no tempo do fim. 25º dia. Tema do dia: o Espírito Santo e o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. O que é um mandamento? Um preceito, norma, regra, lei, conceito, comando, proibição, princípio ou orientação. Para que serve? Para manter sob controle o comportamento do indivíduo ou de uma sociedade, ditando limites. De acordo com conceitos pré-estabelecidos por uma autoridade legítima ou poder constituído. Quais são as consequências de um ato de violação da lei? Sanções, penalidades, restrições e perda de direitos, princípios e bênçãos. A introdução acima tornou-se indispensável em razão da importância da lei a que vamos nos referir e do autor dessa mesma lei. O primeiro mandamento proíbe a adoração a outros deuses. Quem instituiu essa lei? Aquele que sabe que é o único Deus. Uma vez que ele sabe que é o único Deus e que ele mesmo não criou concorrentes para si, porque proibiu a adoração de deuses que nem existem. A questão é: existe o Deus que criou os homens e os deuses que os homens criaram. É sobre os deuses que os homens criaram que esse mandamento faz referência. Você está dizendo que os homens, criados pelo único Deus, criaram deuses para concorrerem com o único Deus que os criou? Exatamente. Antes do pecado, o primeiro mandamento era apenas um princípio que apostava para a autoexistência do único Deus. O primeiro mandamento poderia ser entendido assim: só Deus é. Creio que foi essa a razão que Deus se apresenta a Moisés dizendo: meu nome é Eu Sou. Após o pecado, Deus teve que lidar com a concorrência e, para defender sua autoexistência, ele transcreveu o primeiro mandamento assim: não terás outros deuses diante de mim. Deve ser muito difícil para Deus saber que é o único Deus e, mesmo assim, ter que pedir que não adorem outros deuses. O pecado desviou o homem do alvo. Pecado literalmente significa desviar-se do alvo. Antes do pecado, só existia um alvo. Deus era o alvo de todos os seres. Todos os seres reconheciam que derivavam de Deus. Esse reconhecimento produzia adoração. Após o pecado, o homem errou o alvo. O pecado trouxe um concorrente para Deus. Esse concorrente, Satanás, convidou os homens para serem iguais a ele, concorrentes de Deus. E porque os homens deram ouvidos a Satanás, eles também erraram o alvo. Se desviaram do único Deus e criaram concorrentes para Deus. O primeiro mandamento repreende a concorrência e tenta atrair o homem de volta para o alvo, de volta para aquele que é único. Assim, o primeiro mandamento não é só uma lei, preceito, norma, regra, comando, proibição, princípio ou orientação. Não é apenas um convite para fugir da concorrência. O primeiro mandamento é um apelo para o homem não errar o alvo, não divagar entre o real e o irreal, entre quem é e quem não é, entre quem existe e quem não existe. O primeiro mandamento é uma confissão de autoridade. O Deus que é, diz: eu sou, e ele é. E qualquer pessoa ou coisa que assumir o seu lugar, em termos de importância ou prioridade, é um ídolo. Deus só é Deus se for único. O primeiro mandamento é um apelo para que Deus seja único em nossa vida, seja o único alvo de nossos interesses e nossas ações. Só existe uma maneira de obedecer o primeiro mandamento. Você sabe qual é? A resposta está em Romanos capítulo 8, versículo 14.
pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que reconhecem em Deus seu único Pai. E o texto acima deixa claro que isso só é possível através do Espírito Santo. Em nossa oração de hoje, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a obedecer o primeiro mandamento por preceito, princípio e exemplo. Texto do pastor Jair Góes. Leitura de Carlos Bock. Amanhã será o 26º dia e o tema será o Espírito Santo e o segundo mandamento. Eu te espero amanhã. Não falte. Até lá!